começar a minha fala aqui com algo que precisa ser um pouco sacudido na nossa população, né? Terminando a fala, agora eu disse que o Estado do Rio de Janeiro é o Estado mais violento em relação a uma série de crimes. E o que nos interessa aqui hoje é a violência contra a criança e adolescente. Porém, as notificações, sejam registro de ocorrência online, sejam presencialmente em delegacia, os maus tratos de animais têm 6 vezes mais notificações do que as crianças. Não estou aqui dizendo que os animais não merecem, mas é uma proporção muito diferente daquilo que está dentro da nossa casa, dentro do nosso bairro, na nossa rua, na nossa sociedade. Então é um motivo de reflexão isso aí. Queria dizer também que não há um crime de pedofilia no Código Penal. E o Código Penal, para aqueles que não conhecem muito, e eu conheço um pouco, muito pouco, eu diria que seria a lata de lixo da sociedade, porque tudo aquilo que não conseguiu se resolver socialmente vai parar no Código Penal. E aí nós temos hoje as nossas cadeias cheias de gente presa, seja por diversos tipos de crime. Então, as leis são importantes, porém depende de nós fazê-las valer, porque senão elas se tornam uma letra morta em um papel. Então, se a gente não toma atitude, se a gente não olhar a dor do próximo, amanhã essa dor está na nossa casa, está na nossa vida. Então, é muito importante não só ter as leis promulgadas, mas que cada cidadão tenha consciência de que essa lei vai ser utilizada a seu favor ou de terceiros. Existe não diria uma confusão, mas há uma disputa entre a psicologia e a psiquiatria atribuindo a pedofilia a uma anomalia de saúde, que cabe aqui ressaltar que realmente é algo que a gente precisa colocar uma luz sobre isso. Não vejo essa anomalia como uma forma de defesa de 100% dos casos, não. Existem casos e casos. Então, uma equipe multidisciplinar sempre é muito importante para estar avaliando cada caso, Eu costumo dizer o seguinte: nenhum criminoso ele inicia a sua vida criminal de uma forma, vamos dizer assim, como nós enxergamos ao final da propaganda, daquilo que aparece. Ele começa a sentir prazer em praticar o crime, seja ele qual for. E no caso da pedofilia, a tendência dele é ter um histórico. Esse histórico ele acontece por anos ou por meses, vai depender muito do nível social desse cidadão, né? Porque nós temos pedofilia em todo o Brasil e as regiões têm características peculiares de cada criminoso na pedofilia. Nós vamos ter isso em todas as classes sociais, mas regionalmente no nosso país as características elas mudam. Existem famílias do Norte e Nordeste que vendem suas filhas e seus filhos. No Sudeste nós já temos outro tipo de característica do pedófilo, né? Ele pode estar numa classe social mais alta, não pode estar dentro de uma comunidade. Então, para o mundo jurídico, a OAB entende o seguinte: todas as pessoas precisam ser observadas. E aí, quando eu digo no campo multidisciplinar, nós vamos para a questão da educação. O mundo inteiro ele conseguiu encontrar um sistema que eles chamam de semáforo, né, para você poder ter sinais de que algo pode estar acontecendo, né, e você poder passar dentro de uma sala de aula, dentro de uma dinâmica para crianças e adolescentes, para elas também poderem identificar isso, onde um sinal amarelo é um sinal de atenção, um sinal vermelho é um sinal que não pode, um sinal verde é o que pode, no sentido de corpo humano. Então, quando o sinal verde, as partes do corpo de uma criança que podem ser tocadas, aperto de mão, né? O sinal amarelo é atenção, e o vermelho, parte do corpo que não podem ser tocadas. E isso é passado para as crianças, né? Isso já é um aprendizado do mundo inteiro. Eu não sei se no Brasil existe algo desse tipo, mas é uma prática internacional já, que eu acredito que alguns locais do Brasil têm isso. Então essa prevenção ela é muito importante para que a gente não chegue à questão criminal, porque é muito mais difícil você ter um prejuízo presente para você consertar do que você prevenir. Isso em qualquer setor da vida, né? Eu aqui, observando o que o Leniel estava falando, o Leniel é uma pessoa que sofreu na pele, partiu para o outro lado, para combate, para poder prevenir que isso não aconteça com outras pessoas, mas ele entende a dificuldade que é. Porque nós lidamos com pessoas, e pessoas são difíceis de entender muitas vezes, né? Ele teve uma luta muito grande. Talvez se ele não tivesse tido
a disposição que teve, nós não teríamos um desfecho como tivemos até hoje. Então, assim, nós precisamos entender que crime sempre vai existir, mas depende de nós diminuir esse número. Nós precisamos fazer valer tudo aquilo que está ao nosso dispor. A legislação ela existe para ser utilizada. Então, nós temos aí os mecanismos certos, nós temos a polícia judiciária, seja ela estadual, seja ela federal, e como eu disse anteriormente, nós não temos uma tipificação no Código Penal ainda de pedofilia. Nós já temos o feminicídio, nós não temos ainda a pedofilia, precisamos lutar para que isso aconteça. Nós temos alguns artigos no capítulo de crime contra os costumes que falam da criança e do adolescente, mas não temos uma especificação da pedofilia. Eu acho que isso seria muito importante, traria um peso maior para o caso, para o fato. E de antemão, a sociedade como um todo, ela precisa, desde a sua religião, na sua igreja, até a escola, funcionar, para que a gente não precise estar utilizando mecanismos de Estado, mecanismos que doem, que trazem gastos ao Estado. Então você está lá, seja a religião que for, o Leniel falou aqui, uma criança que está com um casaco, está escondendo muito o corpo, como é que você vai lá e vai tirar a roupa da criança? Isso é para ser observado, você precisa observar, você precisa conversar com uma mãe, com um pai, com um responsável que está indo naquele local, está indo buscar na escola. Eu vejo que a criança, mais do que o adolescente, precisa de uma atenção muito grande da escola, porque muitas vezes essa criança tem pais que trabalham, que não tem tanto conhecimento das coisas, às vezes um vizinho chama mais atenção do que os próprios pais para aquele fato, e aí pode ser tarde demais, porque infelizmente a gente pode ter uma vida ceifada que poderia ter sido evitada. E nesse caso eu diria mais o seguinte: as pessoas, quando parece que tem um certo medo de algum tipo de denúncia, certo? Não vou me intrometer na vida daquele casal, daquela família, naquele condomínio, não tem nada a ver com isso. Não é isso, a gente tem a ver sim. A partir de um momento em que a vida humana está em jogo, nós temos sim muito a ver. Vocês já ouviram falar aqui da legítima defesa, pessoal e de terceiro. É equivalente a isso. E essa omissão, esse não querer, essa vergonha, essa falta de comunicação, essa falta de averiguação, você praticamente se associa ao criminoso, intrinsecamente, sem querer, inconscientemente você se associa, porque você facilita a continuidade criminal, a continuidade delitiva. Então, eu digo para vocês, a pedofilia tem por característica fundamental, um histórico. Ela vem se agravando e vem aumentando. Aquele cidadão ele vai sentindo cada vez mais prazer naquele tipo de conduta que ele trouxe para si. Se é uma questão de saúde ou não, o corpo disciplinar é que vai dizer. E nós precisamos tirar esse cidadão de circulação da sociedade até que haja uma cura, ou se não puder, que a justiça cuide. Então, assim, eu não quero me alongar muito aqui, mas basicamente eu queria deixar isso bem claro, que nós não podemos nos omitir quanto a isso. Que os educadores, se alguns estiverem aqui presentes, levem para suas escolas, para suas secretarias de educação, pesquise essa questão do semáforo. Eu acho que se pesquisar semáforo no Google, vocês vão achar bem isso aí. Se as nossas crianças tiverem consciência de tudo isso, eu acho que vai melhorar muito. E as igrejas que têm seus grupos de família são muito importantes também, muito importantes, porque são células, são setores da sociedade que estão muito próximos à família, muito próximos. Eu acho que aí a gente vai poder diminuir muito a incidência da pedofilia e, infelizmente, aquilo que passar pelo nosso crivo, passar por toda essa peneira social que a gente busca, que a gente tem criado, seja de legislação, seja de profissionais, infelizmente a justiça terá que dar conta disso e uma resposta plausível para a sociedade, para que você não estimule novos criminosos, para que você não estimule o camarada pratica um crime, ele não tem resposta social, ele não tem repreenda estatal, então ele vai continuar naquilo ali. Então nós precisamos da sociedade unida para esse tipo de situação. A criança, o idoso e o deficiente físico são setores da sociedade que precisam de uma proteção estatal, mas antes da proteção estatal, eles passam pela
nossa observação no dia a dia. Né? O idoso, o deficiente físico e a criança é muito importante, todos nós, cada um com a sua responsabilidade. Pelo menos dentro do seu condomínio, na sua rua, no seu bairro, a sua padaria, você viu alguma coisa estranha no supermercado, atenção, atenção, porque ali, amanhã, em menos de 24 horas, pode ter um homicídio que você poderia ter evitado. Nós precisamos ficar muito atentos a isso. E queria dizer para vocês, em nome do presidente aqui da OAB, tanto de Mesquita quanto de Nova Iguaçu, ele não pôde estar presente porque torceu o seu tornozelo, o espaço está sempre aberto aqui, o espaço está sempre aberto para todo tipo de questão que a sociedade quiser resolver. Nós, tanto aqui em Mesquita como em Nova Iguaçu, qualquer instituição, qualquer pessoa que quiser trazer um assunto importante para a sociedade, que possamos discutir com celeridade, com tranquilidade, que daqui saiam respostas dos setores públicos, que levem propostas, que daqui saiam soluções realmente para resolver. Nós, como vivemos no município da Baixada, todos são 13 municípios, onde nós temos certeza que desses 9.000 e poucos casos que foram levados, né, a registro, nós temos uma subnotificação 3 vezes maior. Isso é a média que existe em torno dos crimes. 3 vezes maior de subnotificações de pessoas que não comparecem. Né? Então, a Polícia Judiciária, ela trabalha com mancha criminal. Se ela entende que aqui na rua da OAB não ocorre crime nenhum, não tem roubo de celular, não tem nada, ela não vai colocar para cá a polícia ostensiva, ela vai colocar em outro local que tem uma mancha criminal. E assim, da mesma forma com a pedofilia. Né? O que nós tivemos aí de muito avanço, eu acredito que o doutor vai se aprofundar um pouco mais, a Lei 2.630 foi uma lei mais específica para a pedofilia, tentando coibir, inibir essa questão da internet, das redes sociais, onde você transita fotos de crianças, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. Então essa lei é uma lei que foi muito importante, né, mas que nós precisamos de um arcabouço um pouco maior, e principalmente tratar a pedofilia como um tipo penal, como uma simples tal feminicídio, e não ficar solto em alguns artigos, não que não sejam valorizados os artigos, né, mas que ela precisa de um peso maior do Código Penal. Essa é a verdade. Então, eu termino aqui minha fala para não tomar muito tempo de vocês. Agradeço a presença de todos, da mesa inteira, do companheiro, todos. Obrigado.